Os cnidários possuem simetria radial, eles possuem tecidos verdadeiros, são diblásticos, protostômios e invertebrados. Quer entender melhor por que esses carinhas aqui são tudo isso? Então assista essa aula aqui de introdução à zoologia que você vai entender todos esses conceitos. Bora de introdução da zoologia depois da vinheta! Nessa aula de introdução à zoologia, a gente vai estar estudando as características dos animais, os filos, os critérios gerais de classificação e uma visão geral. Então vamos falar de características dos animais. A primeira característica que eu vou falar é a característica de ser eucarionte. Eu é verdadeiro e carion é uma membrana que delimita o núcleo, a carioteca. Então, eucarionte são os indivíduos que possuem a carioteca. E por possuir essa carioteca, nós, animais, nossas células, as células que compõem o nosso corpo, possuem núcleo. Logo, as nossas células são células nucleadas. Uma outra característica que define os animais é a presença de mais de uma célula, de várias células compondo o corpo, as estruturas que formam o indivíduo. Logo, esses indivíduos são multicelulares, também chamados de pluricelulares. Nós animais, nós somos heterotróficos, podendo ser chamado também de heterótrofo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos se alimentar do meio, buscar os nossos nutrientes e os nossos carboidratos no meio, se alimentando de outros indivíduos. Uma outra característica que define muito bem o grupo dos animais é a presença da blástula. Mas o que é a blástula? Bem, no desenvolvimento embrionário, o embrião passa por várias etapas. E ao longo dessas etapas, esse embrião ele vai recebendo diferentes nomes. E um desses nomes é a blástula. Os animais apresentam essa etapa embrionária, que é a etapa de blástula. Beleza? Vamos agora estar falando dos filos, que na realidade são 9. O primeiro filo é o filo dos poríferos, que são as esponjas. Depois vem os quinidários. Os quinidários são as águas-vivas, os pólipos. Depois vem os plateumintos, que são as tênias, as planárias. Logo depois vem os nemateumintos, que são as lombrigas. Depois os moluscos. Os moluscos são as lulas, os polvos, os caracóis, as lesmas. Depois vem os anelídeos. Os anelídeos são as minhocas. Depois os artrópodes. Os artrópodes são os insetos, os escorpiões, as aranhas. Depois vem os equinodermas. Os equinodermas. Os equinodermas são as estrelas do mar, pepino do mar, ouriço do mar. E por último, o filo que a gente faz parte, que é o filo dos cordados. Representantes desse filo são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e nós, mamíferos. Beleza? Agora a gente vai estar falando sobre os critérios gerais de classificação. O primeiro critério de classificação que a gente vai falar é sobre a simetria corporal. A simetria corporal pode ser de 3 formas: assimétrico, uma simetria radial ou uma simetria bilateral. A gente vai começar falando o que é um indivíduo, um animal assimétrico. Um animal assimétrico é um animal que não possui simetria, ou seja, quando é traçado planos de corte nesse animal, ele não apresenta nenhuma simetria. Já uma simetria radial, que é a simetria que as estrelas do mar, por exemplo, apresentam, é uma simetria que existe um eixo central e todas as extremidades ou várias extremidades do corpo desse animal apresentam simetria. Então é uma simetria radial. E tem a simetria bilateral, que é a nossa simetria, que quando traça-se um plano de corte em animais como nós, consegue então dividir o nosso corpo em 2 partes iguais. Por isso que é uma simetria bilateral. Um outro critério de classificação é em relação aos folhetos embrionários. Dessa forma, pode-se então classificar os indivíduos em animais diblástico ou em animais triblástico. Os indivíduos diblástico possuem 2 folhetos embrionários, que é a endoderma e a ectoderma. Já os indivíduos triblásticos, eles possuem 3 folhetos embrionários, que são ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, só os indivíduos triblásticos que possuem a mesoderme. Usando o celoma como critério de classificação, podemos classificar os animais em 3 formas. Os animais podem ser acelomados,
blastocelomados ou pseudocelomados e celomados. Quer entender melhor esse assunto? Bora ver uma imagem? Nessa imagem a gente vai entender melhor o que são os indivíduos acelomados, os pseudocelomados ou blastocelomados e os indivíduos celomados. Note nessa imagem que a ectoderme está representado por uma cor azul, a mesoderme está representado por uma cor vermelha e a endoderme está representado por uma cor amarela. Vamos entender então o que é um celoma. Um celoma é uma cavidade interna do corpo dos animais que é totalmente revestida pela mesoderme. Note nesse animal celomado. Note que tem essas duas faixas brancas. Essas faixas brancas são cavidades, são buracos que tem dentro do corpo animal. Note que esses buracos, que essa cavidade, ela é totalmente revestida pela mesoderme. Note que o que reveste ela sempre é a mesoderme em vermelho. Então, os animais celomados possuem essa cavidade que é o celoma, que é totalmente revestido pela mesoderme. Já os animais pseudocelomados possuem um pseudoceloma. O que é o pseudoceloma? O pseudoceloma é um falso celoma. Por que é um falso celoma? Porque parte desse pseudoceloma é revestido pela mesoderme. Porém, esse pseudoceloma, essa cavidade, ela possui parte tendo contato com a endoderme. Então, ela não é totalmente revestida pela mesoderme como um celoma verdadeiro. Por isso que existem os animais blastocelomados ou pseudocelomados. Por último, existem também os animais acelomados, que não possuem celoma nem um pseudoceloma. Por quê? Note no indivíduo acelomado que está todo vermelho, certo? Não tem nenhuma cavidade que é representado em branco. Por não possuir nenhuma cavidade, não possui o celoma, porque o celoma é essa cavidade. Por não possuir o celoma, esses indivíduos são acelomados. Vamos compreender melhor agora esse assunto nessa outra imagem. Perceba que foi cortado um plateuminto, um nemateuminto e um anelídeo. Olha só o plateuminto. A mesoderme, olha só, ela forma um tecido único que é chamado de mesênquima, então não tem uma cavidade dentro. Por isso que esses indivíduos são acelomados. Agora olha o nemateuminto, o corte do nemateuminto. Perceba que existe, olha só, uma cavidade, esse pseudoceloma, beleza? Só que olha só parte desse pseudoceloma é revestido pela mesoderme. O pseudoceloma, ele tem contato direto com a endoderma, por isso que não é um celoma verdadeiro. Já o anelídeo, olha só essa minhoquinha cortada, a cavidade, esse celoma, é totalmente revestido pela mesoderme em todos os lados, em todas as regiões. Por isso que é um celoma verdadeiro, por isso que os anelídeos são exemplos de animais celomados, por ter uma cavidade interna revestido totalmente por mesoderme. O destino do blastóporo é mais um critério de classificação. O que é o blastóporo? O blastóporo, ele é uma abertura que aparece no embrião quando ele está na sua fase de gástrula. E esse blastóporo, ele pode dar origem a duas estruturas. Ele pode dar origem à boca e pode dar origem também ao ânus. Os indivíduos cujo blastóporo origina a boca, eles são chamados de indivíduos protostômios. Já os indivíduos cujo blastóporo irá originar o ânus, eles são chamados de indivíduos deuterostômios. Um último critério que a gente pode utilizar para estar classificando os animais é em relação à presença da coluna vertebral, das vértebras. Os animais que não possuem uma coluna vertebral, eles são chamados de animais invertebrados. Já os animais que possuem a coluna vertebral, que possuem essas vértebras, são chamados de animais vertebrados. Bem, até agora nós vimos várias formas, vários critérios de classificação. Mas agora nós vamos ver uma visão geral, ou seja, a gente vai aplicar os critérios de classificação que a gente viu até agora nos filos, ver quais filos possuem quais critérios de classificação. Para isso, eu convido você a ver uma imagem. Bora lá? Essa imagem que apareceu agora para vocês é um cladograma. Um cladograma é uma ferramenta biológica onde a biologia utiliza dela para agrupar os indivíduos em parentesco, quem é mais parente de quem. Perceba que os 9 filos que nós vamos estudar estão nesse cladograma.
as esponjas, que são os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, os moluscos, os anelídeos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados. Bem, vamos começar então falando de simetria. Os poríferos, as esponjas, são animais assimétricos. Já em relação à simetria radial, existem dois filos que possuem esse tipo de simetria, que são os quinidários e os equinodermos. Agora, todos os outros possuem a simetria bilateral. Então, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode e os cordados, de forma geral, em regra, possuem a simetria bilateral. Em relação aos folhetos embrionários agora, os quinidários são diblásticos. O único grupo diblástico é o quinidário. Bem, os poríferos, as esponjas, por não possuir tecido, nem entra na classificação de ser diblástico ou triblástico. Já os indivíduos triblásticos são todos os restos: plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode, equinodermo e cordado. São todos triblásticos. E só os quinidários que são diblásticos. Sobre celoma. Os plateumintos é o filo onde os representantes são acelomados. Já os nemateumintos são pseudocelomados ou blastocelomados, tanto faz. Já os demais, anelídeo, molusco, artrópode, equinodermos e cordados, todos os demais filos são celomados, beleza? Esponja e quinidário não entra nessa classificação, porque para ser celomado, acelomado ou pseudocelomado, antes você precisa ser triblástico. E nem as esponjas, por não possuir tecido, nem os quinidários são triblásticos, porque os quinidários são diblástico e os poríferos não possuem tecido. Fechou? A classificação baseada no destino do blastóporo diz que os animais onde o blastóporo dá origem à boca são classificados como protostômios e os indivíduos, os filos, os animais onde o blastóporo origina o ânus são classificados como deuterostômios. Bem, os protostômios são os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, os moluscos, os anelídeos e os artrópodes. Todos esses são protostômios. E os deuterostômios são somente os equinodermos e nós, cordados. Já o critério que os animais em invertebrados e vertebrados é o seguinte: os indivíduos invertebrados são todos exceto os cordados. Então, porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode e equinodermos, todos esses são invertebrados. Já os cordados são vertebrados. Então, os cordados são vertebrados: peixe, anfíbio, réptil, nós mamíferos e as aves. Então, todos os cordados são vertebrados e todos os outros filos são invertebrados. Beleza? Agora que vocês assistiram essa aula aqui de introdução à zoologia, vocês já estão mais do que prontos para assistir a aula de quinidário. Então, corre lá e já assista a aula de quinidário. E se você ainda não assistiu a aula de porífero, então corre lá, assista a aula de porífero e depois corra e assista a aula de quinidários, que está sensacional. Beleza? Valeu, fui!